Que o Senhor continue abençoando o Ministério de Louvor, em nome de Jesus. Sabemos que ao Senhor pertence toda a honra e ao Senhor pertence toda a glória. Queridos, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 16, versículo de número 17, que diz assim: e respondeu-lhe Jesus, diz: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Queridos, aqui está um homem estrangeiro. O homem que não era da Judeia, o homem que não era judeu, mas o homem que era samaritano. E com ato de gratidão, ao momento que este homem, ele recebeu o extraordinário a Deus, através de Cristo, mediante de um pedido, mediante a uma clemência, de um ato que ele grandissimamente necessitava, porém, não era só ele. Porém, este homem, até este momento, ele não tinha nada para oferecer no templo aonde estavam os doutores da lei ou os sacerdotes. Uma, porque esse homem era excluído da sociedade. Porém, quando esse homem avista Jesus de longe, a Bíblia diz que os 10, eles clamam pedindo um socorro, pedindo uma clemência. O que eles tinham para dar ao mestre que eles haviam reconhecido? Nada. A não ser pedir. Só que Jesus sabia que esses 10 samaritanos, ele era excluído da sociedade por causa da rancenizes que ele carregava no seu corpo. Porém, o que mais me deixa aqui deslumbrado é que depois que eles obteram a bênção, a Bíblia diz que só um voltou para adorar o Senhor. Só um voltou para ofertar a sua gratidão, porque monetariamente, no momento, ele não tinha nenhuma espécie. Mas a sua gratidão por alcançar a benevolência de Cristo o fez reconhecer que ainda que ele não tinha nada para oferecer, mas ele foi como sacrifício vivo, perfeito e agradável. O apóstolo Paulo já havia escrito para que eles entendessem essa linguagem? Não. Porque nesse exato momento o apóstolo Paulo ainda era Saulo. Porém, nós entendemos que até o momento da nossa adoração também é um ato de oferta de gratidão ao Deus a qual nós servimos. E o mais interessante é que, se eu for fazer uma junção entre essa gratidão deste homem
com a palavra que está de uma bênção incondicional que está em Malaquias 3,10. Trazei todos. O dízimo a casa do tesouro para que haja mantimento em minha casa, depois fazer prova de mim. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir uma janela do céu, que dela venha a maior abastança, e por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consumam fruto da vide ou terra. Então, a primeira semeadura que esse homem ele fez foi adoração. Porque ele pôde oferecer naquele momento que ele alcançou a benevolência de Cristo. E foi o nosso primeiro ato, a qual nós fizemos aqui. Oferecer o que nós temos para Deus, aquilo não que está externo, mas aquilo que está interno. E aquele homem, ele fez daquele momento de escassez um momento de abundância. Por quê? Porque era um homem escasso da sociedade. Era um homem que ficava nas cercanias por fora de Jerusalém. Só que esse homem estava no cercado dos samaritanos, de Samaria. Entre os termos de Decápole, ou até mesmo entre Jericó. Mas a Bíblia está dizendo que Jesus está em viagem. E Jesus passa pelo meio de Samaria. E quando Jesus passa por meio de Samaria, esses homens reconheciam o poder de Cristo. O que eles fazem, eles não perderam a oportunidade. Cada culto que nós viemos prestar ao Senhor, não percamos a oportunidade de tocarmos o coração de Deus. Não por aquilo que nós somos, mas por aquilo que nós temos para dar para Ele de melhor. O que é a nossa adoração. Mas nessa noite, com gratidão, hoje eu estou impossibilitado, irmãos. Porque meu celular queimou. Eu tenho na conta, mas não tenho como transferir. Hoje eu não tenho como transferir. E na conta que está, eu também não tenho cartão, é só online. Ou tipo assim, nem para transferir para alguém que está aqui e me repassar o dinheiro para eu poder colocar, eu não tenho. Não é que eu não tenho, não é que eu não estou impossibilitado. Mas vamos, em nome de Jesus, ainda essa semana eu consegui dar um jeito, porque eu tenho um negócio comigo. Eu posso até pagar alguma coisa, mas eu não gosto de perder a oportunidade de semear. Não gosto. Porque eu entendo que quanto mais eu semeio, mais Deus me dá, e às vezes eu fico assim, como eu consegui pagar isso? De onde surgiu? É semente. Semente é semente, não tem como explicar. Você sabe o que é semente. Você sabe como produz, mas no reino espiritual é diferente no reino físico. Claro que há uma comparação aleatória, mas sabemos que o poder de Deus se manifesta em cima da semente espiritual também. Aleluia! Você que terá a honra nessa noite de ofertar ou dizimar, ou através manualmente, ou através do Pix, né? Creio que todos que já dizimaram, ou ofertaram, né? Não estou falando dessa semana agora, estou falando de hoje, mas já tem gravado no seu banco aí, né? O Pix da igreja, ou até mesmo oferta também. Só levanta sua mão para o alto, em nome de Jesus, que eu quero orar e abençoar mais e mais você que já é, nós que somos abençoados. Pai, em nome de Jesus, pelo ato de adoração que estes homens nos ensinaram, que assim também o nosso coração continue se regozijando no Senhor. Ó Deus, que viemos a obedecer ao Senhor não só quando nós tivermos, mas até quando não tivermos uma moeda do nosso bolso, mas que possamos oferecer ao Senhor a nossa adoração em sacrifício vivo, perfeito e agradável, conforme está em Romanos capítulo 12, versículo 1, Senhor. Mas todos os momentos que o Senhor nos permitirmos, de termos no nosso bolso, ou termos na nossa conta, que possamos separar sempre o melhor, ó Deus, principalmente aquilo que dói. Não é aquilo que vai me fazer falta, mas aquilo que vai me doer, Senhor, porque eu aprendo, Senhor, que a melhor semente que sair do meu coração será, ó Deus, a produção de excelência, porque a tua palavra me garante que quando eu for semear, nunca seja por tristeza e tampouco por necessidade, porque o que dar com alegria. Sabemos que a oferta nós damos, porque é um ato de gratidão, mas a dízima nós devolvemos,
porque sabemos que não pertence a nós, mas pertence ao Senhor. Ó Deus, eu ministro sobre todos os fiéis dessa casa, os que estão presentes e aqueles que não puderam estar aqui essa noite por algum motivo, mas continue abençoando-os poderosamente. E eu creio que o Senhor há de levantar muito mais cooperadores nessa obra. E levante empresário dentro deste ministério, Senhor, que alcançaremos, profetizo assim, a benevolência maior do Senhor para nossas vidas, através da nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. E você que pode vir com alegria. Deus abençoe a vida da jovem Carol, que está aqui conosco, em nome de Jesus. Quero convidar as crianças, desliga para mim, Lucas, no meio. Vamos orar pelas crianças. Vem, Biliba, orar. Né, gatinho? Você que pode mesmo assentar, estenda a mão para cá, em nome de Jesus. Vamos só ministrar a bênção dessas crianças que são mais que abençoadas, Pai. Em nome de Jesus, aqui estão os pequeninos da tua casa, Senhor, que estarão agora sendo discipulados ali na sala. Ó Deus, assim como um dia nós vemos nessa classe, e hoje estamos ensinando, Senhor. Eu profetizo sobre esses profetas e sobre essa profetisa, Senhor, que no teu tempo serão eles que estarão ministrando neste altar. Ó Deus, ou no templo maior ainda. Ó Deus, e sendo líder, Senhor, de sempre acima, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 17. Lucas 17, versículo de número 11 ao versículo 19. Amém? Leva nosso abraço, sua mãe, seu tio, né? Estão melhores? Graças a Deus, Deus é bom, o diabo não presta, mas nós cremos na manifestação do poder de Deus. Eu quero ler os números ímpares, do versículo 11 ao 19, e a igreja, os números pares. Amém? Glória a Deus. Então leamos que diz sobre a cura de 10 leprosos. E aconteceu que, indo eles a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós, a igreja. E um deles, vendo que estava são, voltou e glorificando a Deus em alta voz, a igreja. E respondeu-lhe Jesus e disse: não foram 10 limpos? E onde estamos 9? E disse-lhe Jesus: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu reconheço que, no momento que eu peguei a Bíblia, que veio algo ao coração para ministrar, era em 1 Samuel, capítulo de número 25. Porém, eu teria que fazer a extensão da leitura, uma leitura mais extensiva. E veio o meu coração de ministrar sobre oferta, sobre gratidão, sobre a vida desses homens. Porém, sobre a ministração, não vai ser a mesma que eu ministrei sobre a oferta. Aqui, sobre a oferta, nessa mesma passagem, eu ministrei sobre gratidão. Aleluia. E sobre a palavra na mesma passagem, eu quero apenas ministrar. Quantos voltaram para dar glória a Deus? Amém.
Glória a Deus. Queridos, o título, creio que está a minha Bíblia, na sua Bíblia. A minha Bíblia está numa linguagem pentecostal. Veio da sua NVI, ou a João Almeida, Ferreira de Almeida, linguagem corrigida, ou a Bíblia Shed, ou a Bíblia da Mulher. Cada uma dentro de uma versão ou um título diferente, porém o sentido, o teor é um só, é central, que é Cristo. Porém, transferindo isso, antes de entrarmos na mensagem, e diante de uma visão, seja ela espiritual, ou seja ela no reino natural, a Bíblia fala sobre 10 homens que estavam com hanseníase, que é a lepra a qual nós conhecemos dentro da nossa atualidade ou do nosso linguajar. Porém, qualquer pessoa, quando se encontra com qualquer tipo de enfermidade, automaticamente, se seja a enfermidade do corpo físico, automaticamente nós procuramos um hospital, um UPA ou qualquer área, centro médico. Vamos dar aqui algum diagnóstico entre linhas. Alguém que descobre que está com a pressão alta e foi detectado pelo especialista que essa pessoa está com problema de pressão. E automaticamente agora essa pessoa precisa do quê? De um acompanhamento, de um remédio diário. Porque se essa pessoa que sabe que todo aquele dia, durante o dia, melhor dizendo, diante daquele horário, ela precisa tomar um remédio que vai controlar a sua pressão. Até para que a sua pressão não seja levada a pico e essa pessoa tenha aí um derrame, ou que essa pessoa permita que a sua pressão abaixe demais ou iguala e tenha um BO. Não é? Porém, o que eu entendo é que a pessoa que sofre de pressão ou de qualquer outro tipo de enfermidade que precisa agora regularmente de um acompanhamento médico ou de um tratamento, mesmo sendo na tua casa, de um acompanhamento de remédios, não é que Cristo não tenha poder de curar lá. Existe enfermidade, seja até mesmo na pessoa cristã, que Cristo não vai curar. Que isso, pastor? Não é porque Cristo não queira. É porque Cristo não vê como nós estamos vendo aqui agora. Ele vê o futuro. Nós imaginamos o futuro, nós projetamos o futuro, mas nós não vemos o futuro. Nós podemos decretar pela fé, proferir pela fé, mas nunca saberemos se chegaremos a alcançar aquilo que nós projetamos para o futuro. É pecado? Não. É você ter uma visão muito mais além do que você não está vendo agora, mas você está vendo para o futuro. Mas, porém, o futuro pertence somente a Cristo. Porque existem pessoas, se ela for curada hoje, não vou dizer amanhã, depois da manhã, mas a pessoa pode querer agora fazer tudo que ela almejava em fazer, mas pela enfermidade não fazia, agora que está sã, agora se acha no devido em fazer, mas coloca agora Cristo em segundo lugar. Ou Cristo jamais vai querer que a bênção dele sobre nós se torne em maldição. Eu observo que o tratamento para a cura, seja do corpo físico, ou seja, mental, não depende do médico. Não depende somente dos remédios que foi proposto para aquele tratamento. Depende mais de quem? Do paciente. Se João, ele sabe que
todo dia, pela manhã, às 9 horas, foi decretado pelo médico que ele precisa fazer uso contínuo daquele remédio. Eu não sei quantas vezes a pessoa toma um remédio de pressão, se é só um dia, se é, sei lá, 2 vezes no dia, eu não sei. Mas eu sei que tem que tomar. Porém, existe certo tipo de tratamento que a pessoa precisa tomar um antibiótico. E sabemos que existe antibiótico que é 2 vezes ao dia, de 12 em 12 horas ou em 8 em 8 horas. E geralmente é 1 semana ou 2 semanas, enfim. Mas tem que seguir a risca. Por quê? Se é em 8 em 8 horas, não é em 9 em 9 horas. Não é em 10 em 10 horas. Não é em 12 12 horas. É em 8 em 8 horas para que o cumprimento do efeito daquele remédio ele cumpra o círculo da qual foi determinado. Não é assim? Na nossa vida espiritual não é diferente. No reino espiritual, todo tipo de enfermidade tem solução, tem cura. Mas não é a visão que eu tenho se eu prossigo ou não. Se eu prosseguir, persistir naquilo que me incomoda, naquilo que está me remoendo, não cabe agora quem está à minha esquerda, não cabe quem está à minha direita, não cabe quem está atrás ou quem está na minha frente. Humanamente falando. Cabe a mim querer romper aquilo que está me impedindo de prosseguir para o alvo que Cristo ele colocou diante da minha possibilidade. Porque Cristo jamais vai nos dar algo impossível, que ele sabe que nós somos pessoas, não somos pessoas que caminhamos sobre o impossível humanamente, mas caminhamos sobre o impossível na fé. Porque somos pessoas totalmente limitadas. Eu não consigo saber quem está aqui atrás dessa parede, mas Cristo sabe quem está. Eu não imaginava que nós, há 1 ano e 10 meses atrás, estaríamos aqui, nesse tempo, nesse espaço. Eu não imaginaria que há 27 anos atrás eu seria um pastor de ovelha, porque estava totalmente envolvido no funk e ganhando dinheiro, tanto que a casa que eu moro é feito funk. Aí como eu ia saber que 27 anos depois eu estaria em cima de um altar pregando a palavra do Senhor? Porque o futuro a gente projeta, mas o futuro não está na nossa mão, está na nossa projeção. Agora, o realizar está na mão dele. A Bíblia não me mostra há quantos anos esse homem estava sofrendo de hanseníase. A Bíblia só me declara que aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e Galileia. E quando ele passa por esses termos, com quem que ele vai se deparar? Com 10 homens. E esses 10 homens estavam, a Bíblia não declara quem estava no início, ou quem estava já de fase terminal, cometido por essa hanseníase. Mas a Bíblia diz que esses 10 homens fizeram o quê? Eles de longe. Por que eles ficaram de longe? Primeiro, esses próprios homens fizeram uma acepção entre eles mesmos. Por quê? Porque esses homens estavam todo dia já acostumados ou cansados de serem rejeitados pela sociedade. E quaisquer viajantes evitariam de passar por aquelas cercanias, porque automaticamente eles poderiam ser atacados. Ou automaticamente eles poderiam ser cercados por aqueles homens e tocados. Diante da tradição não só judaica, mas também deles, eles eram tidos como imundos. Observe que mesmo sendo samaritanos, eles precisariam ficar fora da população, porque existia o leprosério. E diante do leprosério só ficava aquela classe daqueles homens que estavam cometidos com aquele tipo de enfermidade. Observa aqui, das coisas mais simples. Qual é a mulher
na sua naturalidade, antes que atinja uma idade, que entra já na menopausa, que não tem o teu ciclo menstrual todos os meses. Porém, dentro da Bíblia, aí você vê uma acepção que pegavam essa mulher casada, começava no ciclo da sua purificação, segundo diz a palavra, que é menstrual, ela ficava fora. Ela ficava em um espaço isolada dos filhos, do esposo, ou de qualquer pessoa da tua família ou não da sua família. Aí você observa que esse período, essa mulher assistia só. Ou, quer ver uma coisa? Guarde vocês mulheres aqui quando está nesse ciclo, que o seu humor não muda. Cada uma reage de uma forma diferente. Imagine essa mulher que tem uma grande baixa estima, porém todas elas, diante da sociedade bíblica, era exposta sozinha. Agora imagine quantos contra-ataques na sua alma aquela mulher não sofria por a rejeição, não poder estar dentro da tua casa com a sua família, porque elas estavam num período de purificação. Agora imagine aqueles homens que estavam, a Bíblia não diz o tempo, mas imagine o tempo que cada um deles estavam, ou que todos estavam, desde o momento que foram cometidos por essa enfermidade chamada hanseníase, que é a lepra. Agora, sendo rejeitado pela sociedade, observa aqui, os quais pararam de longe. Os quais pararam de longe. Eu aqui eu abro um parênteses. Trazendo diante de tudo quanto fomos tratados aqui ontem, um pouquinho de cada um me marcou. Talvez não vou conseguir lembrar de todas as frases, mas uma frase que hoje na mesa nós repetimos e ficamos ali debatendo, assim, num bom sentido, foi uma da frase, não vou dar nome por ética, mas quem estava aqui sabe o que eu vou repetir, que o diabo ele não está preocupado de matar ou tirar da igreja. Está havendo uma aceleração, não tem essa palavra, aceleramento. Porque quanto mais eu estou acelerado ou ocupado com as coisas da vida, automaticamente eu me excluo daquilo que é reino, daquilo que eu fui chamado, daquilo a qual o Senhor me transportou, do reino das trevas para o império da sua luz, ou o império das trevas para o reino da sua luz. Então observa aqui, quantas coisas que nós fomos tratados aqui ontem, que nós precisávamos pôr para fora, graças a Deus, não foi esse pôr para fora, acusando A, B, C, D, não, foi uma coisa que cada um precisava pôr para fora de uma forma geral, para que entendesse a mentalidade um dos outros, para que agora o tratamento começasse a partir de ontem, daquilo para qual precisamos atingir, daquilo que Deus quer que nós avancemos. Por quê? Porque quando ficamos com muitas coisas acarretadas, a Bíblia diz em Salmo 43, Salmo 42, últimos versículos, oh, porque se abate a minha alma. Quando a minha alma estar abatido, eu começo a ver coisa onde não existe. Por quê? São idealizações, somatizações de sentimentos, de pensamentos que eu somatizo. Eu vejo mais o defeito em você do que em mim. Só que o problema não tem disso, também vai ter em mim. E por isso eu começo a me isolar. Começo a me afastar. Começo a ficar mal-humorado e transmitindo para as pessoas aquilo que eu não quero. Mas até a pessoa entender que não é com ela, é comigo. Se não houver essa maturidade, eu estou enfermo, eu passo minha enfermidade para você, você passa para um, para A, para B, daqui a pouco está todo mundo enfermo. Olha que tratamento foi feito ontem aqui. Aí talvez algumas coisas poderíamos estar nós nos afastando um dos. Até falava, até cumprimentava, até abraçava, mas engraçado, aqueles homens eram samaritanos. Aqueles homens eram samaritanos.
gritando. Aqueles homens não tinham intimidade com Cristo, porque Cristo era judeu. Lembre João capítulo 4 sobre o poço de Jacó? Jesus sabia o que ele precisaria fazer quando ele estivesse naquele poço, e tanto que ele mandou os seus 12 apóstolos irem comprar alimento. Mas Jesus já sabia que aquele horário de meio-dia era um horário impróprio para estar ali, para os judeus. E Jesus era o quê? Judeus. Mas Jesus já sabia, na sua onisciência, que todo dia aquela mulher samaritana ia ali buscar água. Porque já era de costume daquela mulher saber que aquele horário não tinha ninguém e ela poderia pegar água tranquilamente, sem ser abusada psicologicamente ou contra-ataque daquilo que as pessoas iam rejeitar ela porque era mulher que era leviana. Mas era uma mulher que já estava cansada daquela vida. É só olhar pelo teor da mensagem. Então observa que esses homens ficaram de longe, os quais pararam de longe. Mas uma coisa que esses homens não perderam foi a chamada oportunidade. Porque quando eu quero a cura, quem tem que ir ao médico sou eu. O primeiro passo não é o do médico. Imagine, Diego, o médico agora está, digamos, o médico você está acostumado a ir se tratar. Está lá na Unimed. Só que você está na tua casa. Só uma suposição. De repente você passa mal. Aí você não liga para o teu médico, né? Começou a uma coisa diferente, você não liga para ele. Começou a sentir um formigamento no braço, uma dor na cabeça, sabe que é algo perigoso, né? Mas não comunica. Tem como o médico, ou de Diego, ou de qualquer um de nós, seja particular ou não, ele adivinhar que o seu paciente está se sentindo mal? Não tem, querido. O primeiro passo de quem está passando mal é ligar, pedir socorro. Aí, após essa ligação, esse socorro, alguém chegar até o médico, aí o procedimento começa a ser de quem? Agora do médico. Mas cabe só o médico agora se colocar na posição dele. Se eu não me colocar na minha posição para receber o tratamento, haverá cura. Eu trago aqui entre parênteses relato da minha própria mãe. Não que ela ia sobreviver para a eternidade, mas ela própria, ela diminuiu o seu tempo de vida. Eu vou dar um exemplo entre minha mãe e o meu tio. Em 1997, a minha mãe foi descoberta com problema nos rins. 1990. Ela morreu em 97. E aí o que aconteceu? A casa que ela trabalha era pilhas e pilhas de remédio. Tinha até aquele negócio para carregar, tipo uma bolsa, né? Que ela ficava do lado. Um quarto cheio daquilo. E não era caro, não era barato. Porém, o médico a proibiu de comer carne gordurosa. O médico proibiu dela fumar, ela beber. O médico proibiu muita coisa. Ela não, pra você ter ideia, ela não podia nem tomar água. Ela só poderia molhar os lábios. O líquido com um pouquinho mais de medida que ela poderia ingerir era melancia. Ela comia melancia, mas também pouco. Porém, ela quis parar de fumar? Não, fumava escondido. Ela parou de beber? Não, bebia escondido. Ela parou com aquela rotina que o médico proibiu? Não, fazia escondido. Ela estava sempre dando dor de cabeça no São João Batista, ao ponto que chegou um período que quando ela batia lá, que no pontuário batia assim, Luciné da Silva, a maioria é igual rato. Quando o gato se apresenta, não sabe para tratar, porque ninguém queria atender, ela sabia que era problema. Eu, tipo assim, ela não queria. Quantas vezes ela deu entrada no São João Batista, nós virávamos nas costas, estava em casa, passava estourando aí 3 horas. Quem estava entrando de casa? A senhora Lucinéia.
rindo ainda da nossa cara. Aí, como ficava agora o psicológico das pessoas que estavam no hospital? Porque sabia, se alguém desse parte, quem sofria as consequências, chegou o momento que ela não poderia ser mais internada no São João Batista, o HPM nem sonhava em nascer, nem existir. Por quê? Porque ela fazia isso, ela não queria o tratamento, ela não queria ser curada. Aí aumentou um pouco mais a dor de cabeça. Por quê? Agora, qual o lugar mais próximo para poder ir levá-la com um pouquinho mais de recurso? Campos. Aí sabe o que acontecia? A mulher sem dinheiro, quantas vezes fugia do hospital de campo e aparecia aqui em Macaé? Sério? Eu me lembro que em 1994, eu estava na Bahia, não conhecia nada. 95. Eu fui para 94, mas foi em 95 que aconteceu. Fui socorrer minha mãe. Tive que levar ela no hospital há mais de 2 horas, não conhecendo nada em Salvador. Minha mãe me fez um sinal, eu entendi que era para descer. Eu fui descer, e ela foi, se escondeu e partiu. A ônibus partiu, né? Eu não sabia qual o trajeto do ônibus. Tipo assim, tive que voltar. E agora, como vou contar para minha irmã de criação mais velha que perdi? Irmão, ela bateu lá no hospital. Lá ela contou que o filho dela abandonou, expulsou ela, deixou ela sozinha. Ela arrumou um escassel, irmãos. Como que ela chega em casa? Dentro da ambulância, um pessoal levando ela fazendo aquela cara do gatinho do Shurek, com aquele olho grandão caído. Vocês estão rindo que foi vocês, tá? Mas agora o meu emocional estava abalado, que o pau estava quebrando no ouvido. Quando eles foram embora, o pessoal foi embora, que eu já tinha tomado todas as broncas, ela olha para mim daqui. Rindo. Vocês podem rir. Não sei se já passaram por coisa semelhante. Mas que dá vontade de dar uma esganada. Só que era minha mãe. Agora imagine. Eu quero ver vocês rirem agora. Quero ver eu rir agora. Quantas coisas, antes de sermos cristãos, ou principalmente agora como cristão, que Cristo tem feito por nós, e muitas vezes nós, enquanto estamos na prova, enquanto estamos no vale, ou temos força para clamar, ou nos colocamos como pobres, coitados ou coitadas. E ontem eu disse uma coisa aqui e vou repetir. Não adianta fazermos com o pobre coitado, porque Cristo, ele vai ouvir, mas não vai atender. Não vai atender. Observa que esses homens não se colocaram como pobres coitados. Reconhecer o poderio de Cristo. Reconhecer o poderio de Cristo, até o inferno reconhece. Atos capítulo 19. Os filhos de Cefas se levantaram e quiseram expulsar o demônio de qualquer jeito, de qualquer maneira. A Bíblia diz que o demônio soltou e comeu todos eles na madeira. A madeira, literalmente, eu falando. Se não for de memória, eram 9. Aí o demônio disse assim: olha, conheço Deus e sei quem é Paulo. E vós, quem sois? E ripou. E aí? Até eles reconhecem o poderio de Cristo. E quantas vezes nós brincamos no poder de Cristo? Se levantarmos contra o poder, Cristo até releva. O que nós não podemos é levantar contra a santidade dele. A Bíblia diz sobre isso. Aí esses homens, quando eles chamam a atenção, irmão, para parar a atenção de um rabino, não era qualquer um.
Ou não era melhor? Por qualquer coisa. Porque Cristo não vê, ou não via, ou não via e não vê como nós vemos. Ele olha o interior. Ele vê o interior. E muitas vezes nós só olhamos o exterior. Às vezes fazemos o tal do pré-julgamento, nos colocamos como juízes. Não somos juízes, tampouco advogados. O que nós precisamos ser é ser intercessores. Porque a Bíblia me prova e me mostra e me dá essa base. Epístola aos Hebreus, capítulo 13, verso 3. Para que nós nos coloquemos no lugar dos prisioneiros ou dos necessitados. Porque eu preciso sentir a dor do meu próximo. E o que aconteceu? Literalmente falando, Cristo sentiu a compaixão por aqueles homens. Porque eles pediram, tenha misericórdia de nós. Eles estão dizendo, olha para a miséria do meu coração, porque o coração no grego significa córdia. E córdia, miséria vem do misererte, no grego, que é miséria. Eles estão dizendo, olha para a miséria do meu interior. E o mais interessante que eu começo a ver aqui, que Cristo não chega até eles e põe a mão na cabeça deles. Cristo tem esse poder. Só que Cristo vai realizar o que eles haviam verbalizado. Cristo realizou aquilo que eles haviam pedido. A Bíblia diz que eles se levantaram em voz, dizendo, mestre, tem misericórdia de nós, olha para a miséria do nosso coração. E ele vendo, os disse, ide. Parecia até que Cristo estava fazendo assim, né? Tipo assim, ó, vocês ficam aí, eu fico aqui, né? Mas quem parou de longe, foi Cristo ou foi eles? Foi eles. A maioria das vezes, Cristo quer que nós estejamos o quê? Próximo a Ele, junto a Ele, agarrado nele. Tiago, capítulo 4, verso 8. Chegai-vos, pois, a Deus, e Ele vos chegará a vós outros. Cristo não diz, ficai distante de mim, e desde que eu vos chego a vós. Isso não disse isso. Então observe que quem colocou essa parede de separação, de distanciamento, não foi Cristo, foi eles. E nós precisamos quebrar totalmente a parede de distanciamento que nós colocamos, de impedirmos de sermos abençoados, enquanto todo momento Cristo quer que nós sejamos abençoados. Basta uma palavra e o teu servo, e o meu servo será curado. Quem falou isso? Foi um cidadão romano, um soldado romano. Mestre, não só digo que tu vá à minha casa. Ele tipo assim, eu não tenho condições de receber o rei dos judeus na minha casa. Mas basta apenas uma. Engraçado, esse homem não servia a Jesus. Esse homem não andava com Jesus. Esse homem serviu o Império Romano. Mas ele via a ação de Jesus em todos os termos de Israel. Opa! César, nunca vi César curar ninguém. E olha que eu sirvo a César. Mas esse Jesus, rei dos judeus, cura cego. Ele dá vida ao filho da cidade de Sabatanaim. Ele curou Bar, né, que é filho de Timeu. Ele a filha de Jairo, agora é minha oportunidade. Um dos meus servos mais queridos está enfermo. Eu vou correr, eu vou clamar, eu vou pedir socorro. E a Bíblia diz que quando aquele homem vai se aproximando, engraçado, Cristo liberou alguma palavra para aquele homem? Sim ou não? Ficaram em dúvida? Não. Cristo nem liberou a palavra. Ele que disse, mestre, uma palavra tua e o meu servo será? A Bíblia diz que o homem foi embora. Quando ele vem se aproximando, vem alguém ao encontro e diz, olha, fulano está são. Qual foi o horário? Foi tal hora. Eu tipo assim, o horário que eu havia estado com o mestre. E o interessante que eu vejo aqui, dentro de uma análise, observa que a Bíblia diz, olha, Jesus disse, ide e mostrai. Ide e mostrai. Por quê? Porque Cristo vai provocar
dentro dos termos de Jerusalém, não esse conflito. Por quê? Porque Jesus, ele era rejeitado pelo seu próprio povo. E quem está aqui era alguém que não era, ele era como se fosse da segunda linhagem, que é samaritano. Porque o samaritano foi uma junção dos judeus, homens judeus, com as mulheres de outras terras que formou este povo, porém eles eram meio judeus, mas era rejeitado pelos judeus nato. Está em 1 Reis, capítulo 10 em diante. Ok? Se quiser aprender um pouquinho mais, é só estudar lá. Eu não tenho muito tempo para poder explicar tudo aqui agora. Porém, a Bíblia diz, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Mostrai-vos. A Bíblia me prova aqui que eles nem chegaram a se apresentar. Eles nem chegaram a se mostrarem aos sacerdotes. Eles, a palavra foi deles. Tenha misericórdia de nós. E Jesus diz, ide. Quando ele verbaliza essa misericórdia, tipo assim, Senhor, se tu quiseres, tu pode nos curar-nos. E Jesus diz, vai e te mostra ao sacerdote. A pergunta para Bar, o que quer que eu te faça? Que eu torne a ver. Então, ele tornou a ver naquilo que ele havia dito, que curou ele. E eu disse, o que quer que eu te faça? E tantas outras coisas que parecemos que pareciam que não nossa de Cristo. Mas Cristo está mostrando que dentro da fé, a qual eles foram buscar, que eles tinham no eterno Deus, Cristo Salvador, o milagre era realizado. Aí quando ele disse, ide mostrar aos sacerdotes, interessante, que foram os 10 que saíram agora para se mostrar aos sacerdotes, mas no percurso do caminho, percebeu que a sua pele tinha sido restaurada. Aí eu abro um parênteses. Existem pessoas que querem ser curadas. Existem pessoas que querem permanecer com a cura. Não entendi, pastor. Existem pessoas que querem ser curadas daquilo que está lhe atrapalhando, impedindo de fazer alguma coisa para o reino natural. Existem pessoas que querem ser curadas, permanecerem curadas para viver num sobrenatural. Aqui são 10 que pediram a mesma coisa, mas 9 só queriam a cura para viver no natural. O outro voltou em forma de gratidão, de humilhação, adorou, se prostrou em adoração, e ele agora quer viver uma vida de quê? Num sobrenatural. Porque a cura, ela tem que ser contínua. A libertação, ela precisa ser contínua. Seja a cura da alma, a cura do psicológico, do seu emocional, em todas as áreas que nos atingem, porque somos pessoas cometidas de emocionais, ao ponto que, quais foram os grandes profetas que entrou na dinastia de Acabe? Elias. Elias foi aquele que Deus levou para confrontar a dinastia de rei Acabe, que era um servo de Deus, mas que se corrompeu quando casou com a filha de Etibaal, ou Jezabel. Agora, ele foi enganado? Não. Ele permitiu ser levado, ele permitiu ser contaminado, ele permitiu que o seu império fosse de mal a pior, virasse ao avesso. É só ler a história. Agora, entendamos uma coisa. Se a Bíblia diz que Cristo nos transportou do império das trevas para o reino da tua luz, então não tem um porquê eu tentar voltar ou permitir que o brilho de Cristo sobre mim se ofusque, porque o brilho de Cristo nunca será ofuscado. Mas em mim só é ofuscado se eu permitir. Por quê? Porque a luz jamais
vai combinar com a Esther. Ide. Aí eu lhe pergunto, ou eu me pergunto, diante de todas as minhas lutas ministeriais, qual foi o dia que Cristo mandou eu parar? Agora, diante do chamado de cada um de vocês, quando foi que Cristo mandou vocês pararem? Quem para sou eu. O diabo não pode me parar. O diabo não pode te parar. A enfermidade não pode parar um adorador. Existe até uma canção. Adorador é tudo que eu sou. Adorador, assim tu me formou. Ninguém poderá calar a voz do coração. É isso mesmo? Se eu subir aos céus, eu sei que lá está. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Aí diz, tu és o Deus que me sondas. Não é isso? Tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa sei, de toda a minha vida te adoro. Adorar é o que sou. Nada pode calar o adorador. Não existe. Aí eu posso comparar essa... Oh, meu corpo chegou a arrepiar, irmãos. Não é gente de demônio não, nem presença ruim. É da presença de Cristo mesmo. Quem passou por esse período? Paulo. Paulo foi preso uma vez só? Não. Diante das viagens missionárias, Paulo foi preso uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Ao ponto que Paulo vai se expressar, se pode me mandar para a igreja de Corintos. Vocês podem aprisionar o meu corpo, mas vocês não podem aprisionar a minha alma. Quem é adorador não olha para as circunstâncias que possa estar vivenciando. Olha para o autor que merece a sua adoração. A enfermidade física pode tentar lhe parar, mas não pode parar a tua adoração. Os problemas da vida podem tentar nos sufocar, mas não pode parar a sua adoração. Chega um certo momento da perseguição da igreja. Está no livro dos Coliseu Romano. Quem puder comprar esse livro, não só compre como estude. Uma das passagens que está nesse livro está em Mateus capítulo 18, versículo 3, quando o seu discípulo pergunta para Cristo, mestre, há uma intriga entre eles, uma briguinha de imaturidade. Quem de nós seremos maior no reino do céu? Lembra que eu fiz esses dias essa ensinação? Que o pai pega uma criança, bota entre tua perna e diz, seja como essa criança, que está falando sobre inocência, que está falando sobre purificação, está falando sobre pureza. Enquanto estava guerreando entre eles, se defiando, se degradando, quem seria o maior no reino dos céus? Está falando assim, seja inocente como essa criança, né? Ou seja puro. E no livro dos Coliseus fala sobre esse menino. Olha que em Mateus não fala o nome dele, nem lá em Marcos, nem em Lucas, que são evangelhos como evangelhos sinóticos. Já reparou que nesses três, essas três epígrafes
que o evangelho não são 4, é um só. Apenas 4 escritores. 2 judeus que seguiam Jesus e 2 não judeus que não seguiam Jesus, que era Lucas e Marcos. Lucas era grego, ok? Apenas João, Mateus e João, que era seguidor, que foram chamados por Cristo mesmo. Marcos ele vai escrever aquilo que ele ouve de Pedro. E Lucas vai escrever aquilo que ele ouve de Saulo. Aí chega um momento lá no Coliseu Romano que um pai está com a sua família e é levado para a arena, ou o Coliseu, ou arena romana. E o Coliseu para mais de 50 mil pessoas. E pegaram esse pai, pegaram a sua família, e as bestas feras que estavam lá, urso, leão, tigre, e os carrascos. E foram e começaram a espancar a esposa e os filhos. E o pai está ali. E começaram a espancar o pai para que ele negasse a Jesus. E ele, não vou negar, não vou negar, não vou negar, não vou negar, não vou negar. Aí fizeram o quê? Foram tocar na parte mais frágil do homem. Qual é a parte mais frágil do homem? Para o casado. Esposa, os filhos. Não tem que negócio? Enquanto é comigo, a gente suporta. Mas tocou na minha esposa, ou tocou nos filhos, aí a configuração já começa a mudar. E quando não conseguir atingir ele já todo sanguentado, já todo retalhado, ou tipo assim, então vamos para a parte mais fraca dele, vamos para a esposa. E começaram a estuprar a esposa, aí aquela coisa toda horrível. E ele, ponto de negar, ela disse, não negue, não negue, não negue. E ela não aguentou, morreu. Porque diante da circunstância, hemorragia interna, porque perdeu muito sangue. E foram para ele. Ele nada, suportando, para o quê? Pegaram a primeira criança, decapitaram o pescoço. E ele... E foram para ele. Pegaram a segunda criança, lança. E está o menorzinho. E foram para ele. Quando foram para o menorzinho, que ele levantou o menorzinho e disse, pai, não negue a Jesus, porque o Senhor sempre nos ensinou que um dia nós encontraríamos com o nosso Jesus. E ele abaixou a mão e foi na criança. E por fim, soltaram as bestas feras e rasgaram todo ele. O que eu entendo com isso? A causa desse homem não foi problema no corpo físico. Qual foi o maior problema desse homem? Emocional. Porque ele viu toda a sua família ser decapitada. Mas mesmo assim, não negou a Jesus. Imagine se nessa época que esse homem está passando por isso, a Bíblia não diz o nome dele. Ah, se não for aquele Inácio, não, seja outra história. Imagine se o que o momento esse homem estivesse passando ali agora. Se vai alguém e solta essa canção. Adorador, é tudo que eu sou. Adorador, assim tu me formou. Ou tipo assim, nem a morte. Antes dele, mas veio a sua família, o parou. Ou, diante da circunstância, ele quase foi o despenhadeiro abaixo. É o que acontece conosco. Quantas vezes nós quase descemos o despenhadeiro abaixo? Eu te pergunto aqui somente os adultos.
Quem aqui nunca pensou em tirar a tua vida? Quem aqui nunca pensou em dar cabo do seu ministério, da tua chamada, em tirar a tua própria vida? Vira para o teu irmão e diga assim: nada pode te parar. Mas diga com fé: nada pode te parar, porque tu és um adorador ou uma adoradora. Nada pode te parar, Kézia. Nada, é nada, pode te parar. Nem o diabo, nem o inferno. Carol, o único que pode te parar é você mesma. O grande inimigo do homem, igreja, não é Satanás, ele é só adversário. Por que ele é adversário? Porque ele é adversário de quem primeiro? De Deus. E se nós estamos, entrelaçados com Deus através de Cristo Jesus pelo teu Espírito, e quem tornou-se o nosso adversário também? Satanás. Mas quem é o maior inimigo do próprio homem? É o próprio homem, é o próprio ser humano. Nós somos nosso próprio inimigo. E aqui eu já vou para o término. E um deles vendo que estava ação, e um deles vendo que estava ação. Porém, voltou, glorificou a Deus em alta voz. Ou tipo assim, se for em alta voz, ele vai declarar para toda a cidade de Samaria que o Jesus da Galileia havia operado um grande milagre para Filipe. Às vezes nós ocultamos o que Cristo faz em nós. Mas nós precisamos declarar em alta voz para o inferno e a sociedade que Cristo é o Deus da nossa vida. E ponto. Aleluia. E o que chamou a atenção de Jesus foi... E respondeu Jesus: não foram os 10 limpos? E só tu voltou e esse era estrangeiros. Engraçado que às vezes existem pessoas não evangélicas que têm mais fé no que eles acreditam de que nós mesmos que declaramos quando estamos bem. Eu sou cristão, eu sirvo a Jesus. Mas quando vem um ventozinho, a fé oscila, e Jesus me ensina. Tenha a tua fé como? E não igual. Como? Porque igual, Jesus está vendo que a oscilação da fé das pessoas é menor que o grão de mostarda, que é o menor grão da face da terra. Jesus está dizendo, a tua fé tem que ser como? Ou tipo assim, como o quê? Que não aceita enxerto, que não aceita mistura. Aleluia. A minha fé, a tua fé, ela não pode aceitar mistura. Mas te digo, por esses dias atrás, por esses meses atrás, nós permitimos que a nossa fé viesse sido misturada com as nossas inseguranças e com a nossa falta de visão de reino de Deus. Porque ele diz, se a tua fé for como um grão de mistura, tu vai dizer, monte, sai daqui e vai para lá. O que o monte vai fazer? Vai obedecer. Ou, esse monte de dificuldade, esse monte de problema que está tentando ser um turbilhão sobre nós, é uma palavra e o meu servo será curado. Uma palavra basta. Aí tem Marcelo Nascimento. Basta, o tempo de sofrer já terminou. Siga em frente. É hoje a resposta de Deus para você. Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. E disse-lhe, levanta-te e vai, que a tua fé te salvou. Eita glória! A minha cura, a sua cura, a nossa cura não depende de quem está do nosso lado esquerdo, de quem está do lado direito, de quem está atrás, de quem está na frente. A nossa cura depende somente de nós.
Da mesma forma que o início da cura física no hospital, nas clínicas, inicia-se pelo médico, mas o ponto crucial de todo o tratamento depende do paciente. É tudo que eu sou, adorador. Assim Deus me formou, e quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir aos céus, eu sei que lá está. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Deus que me sonda, tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa sei, porque a minha vida te adora. É o que sei, é o que sou, pra ficar um adorador. Não existem prisões que cateiam adorar é o que sei, adorar é o que sou, nada pode calar um adorador. Não existem prisões que conseiam a paz de quem te adora, Senhor. Eu sei, eu perfeito, eu subi, eu descer, e agora é o meu prazer. Minha força vem do Senhor. Nada pode calar. Que sei, que sou. Nada pode calar. Adorador. Eu que sou de adorador, não existem piedade que condenam adorador.
existem prisões que contêm almas e querem te adorar, Senhor. Adorar-te sou, adorar-te sou, nada não existem prisões que contêm e quem adora, Senhor. Queridos e queridas, terça-feira, estamos aqui às 19h30, né? E para quem não pôde estar aqui ontem, devido ao trabalho, os nossos cultos de quinta-feira, agora haverá um novo horário às 19h30. O único horário que mudou foi só o de quinta-feira, ok? Os outros demais permanecem o mesmo. Oi? Os outros demais permanecem o mesmo. Pode deixar. Os outros demais permanecem o mesmo, que é terça-feira, 19h30, estudo, domingo, às 18h, e quinta que mudou, que veio agora, devido à mudança que tivemos que tomar ontem, devido às circunstâncias de trabalho, né, das componentes do Ministério de Louvor. Eu creio que Cristo não vai deixar de operar em nós por causa do horário, né? Estamos aqui às 20h06. Eu já estou terminando. No final, eu e a pastora queremos ter um diálogo, apenas 10 a 15 minutos com a Késia. Amém? Aí outro dia a gente seleciona uma outra pessoa que não pôde estar aqui, então a gente vai fazer essa reunião só para uma ampliação da visão daquilo que foi tratado. Amém? Glória a Deus. Acho que não tem mais nada. Não tem mais nada. Fique de pé. Obrigado, Carol, por sempre estar quando pode conosco. Amém? E continuemos orando um pelos outros, principalmente pelos os filhos nossos que estão afastados por um período, ok? Ou o esposo, esposa, filho, filha, enfim, nossa parentela, colocarmos diante do Senhor. Amém? Glória a Deus. Pai, muito obrigado pela vida do teu povo, muito obrigado pela vida dos teus filhos. E que tudo que foi tratado, que nós expomos ontem para fora, Senhor, ó Deus, que realmente traga-nos, a cada um de nós, reflexões para o nosso crescimento pessoal. Porque quando eu cresço pessoal, eu torno espelho para outra pessoa que está oscilante. Ó Deus, eu creio que todos nós já fomos alcançados no Senhor e que nós possamos fazermos como esse o único que voltou para glorificar e adorar e reconhecer a benevolência que o Senhor fez por ele, ó Deus, e contagiar a tua cidade. Ó Deus, assim sejamos nós. Já alcançamos a benevolência do Senhor em nós, e que possamos contagiar o nosso, e não olharmos somente as adversidades, mas que continuemos a olhar para o autor e consumador da nossa fé. Levanta-nos como um grande exército, ó Deus, e que estão vindo, formará conosco um extraordinário e extremo exército para marcharmos diante do teu reino nessa terra. Ó Deus, e assim nós cremos na concretização da tua palavra sobre este ministério. Ó Deus, e nós cremos que o império das trevas
já teve que recuar, porque o Senhor já está e tomou, e demos ao Senhor toda a direção de nossas vidas. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, as ricas e meiga consolação do amado Espírito Santo, ser com todos que aguardam a vinda de Jesus, e que possamos dizer em uma só voz, bem alto e bem bonito, todos digam. Aplaude ao Senhor, cumprimento, irmão, está terminado no nome de Jesus.